E aí, senhores, aprovados? Sim. Quantos nomes na lista? 4. Isso aí. Isso aí. Pra quem é do online, tá ouvindo vocês 4 e tô assim, what the hell, né? Então, é um único exame da ordem, porque a gente quer o nome na lista de provisória da primeira fase, na definitiva da primeira fase, na provisória da segunda e na definitiva da segunda. Não é isso? É, dia 5 de agosto e depois 16 de setembro é como? Entrando candidato e saindo o quê? Aprovado advogado, não é isso? É isso aí. Então vamos lá, né? Então, olha, nós vamos começar a nossa revisão, então, com o processo do trabalho. Aí vai ter o nosso... eu não sei se vocês viram a dinâmica, vocês vão ter um intervalinho de 10 minutos e depois a gente volta para mais uma revisão de direito material do trabalho, tá? Então, é diferente do que vocês estão acostumados aí em termos de horário, perfeito? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar com o processo do trabalho, certo? Então... alguns temas aí, vamos lá. Agora a vaca amarela. É isso aí. É. E aí de você, se não, né? Então vamos lá. Olha, gente. O que eu quero lembrar com vocês? Primeira coisa, olha só. Se a gente for falar de competência, olha lá, competência territorial, essa competência, ela é relativa ou ela é absoluta, pessoal? Essa é relativa. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, né? Que se o juízo, né? Ou juiz, enfim, se ele não for arguído incompetente, significa que ele torna-se o quê? Então, que ele passa a ser o competente. Então, se ninguém fala nada, eu posso ter ajuizado a ação no lugar completamente errado, né? Se ninguém falar nada, o juiz torna-se o quê? Competente. Ótimo. Agora vejam. As regras de competência territorial, eu não vou ficar repetindo mega todas aqui com vocês, mas o que eu quero relembrar? Qual é a nossa regra principal? O trabalhador ajuiza a ação onde? No lugar da prestação de serviços, ainda que tenha sido contratado em outro lugar ou no estrangeiro. Beleza? Agora lembrem dos casos especiais. Se for um brasileiro contratado aqui e transferido para o exterior, ou que tenha trabalhado aqui por um período e seja transferido para o exterior, o que ele tem que procurar primeiro se existe para saber onde ajuizar a ação? Tratado internacional. Não existindo, ele pode ajuizar a ação aqui no Brasil. Perfeito? Outra regra especialzíssima. Né? Vamos lá. Especialzíssimo é bom, mas é isso aí, que é para deixar bem superlativo para você, tá? É, bem superlativo. Então, olha lá. Agente ou viajante comercial, aquele vendedor pracista. Esse cara, como ele viaja numa área grande, né? Eu não sei qual é o local da prestação de serviços dele, de forma precisa. Então, eu tenho que procurar primeiro se ele está subordinado a uma agência ou filial. Se ele estiver subordinado a uma agência ou filial, é lá que ele deve ajuizar a ação. Se ele não estiver subordinado a nenhuma agência ou filial, daí ele pode procurar o lugar mais próximo para ele ou ainda o local do seu o quê? Domicílio. E aquele trabalhador, o grande exemplo, motorista, carreteiro aí. O cara é contratado aqui, mas viaja o país inteiro. Aí esse trabalhador pode optar, porque como eu não sei com precisão onde ele presta serviços, ele pode optar entrar com a ação no local da contratação ou no da prestação de serviços. Agora, a regra quentíssima disso aqui para a prova. Artigo 800 da CLT. Então, olha só. Quem é que vai ter interesse em dizer que o juiz onde está tramitando a ação é incompetente? O réu. Tá? O réu. Hoje, ele tem um prazo para fazer isso? Sim. Qual é o prazo que ele tem? 5 dias do recebimento da notificação.
De repente aparece para vocês na prova a palavra citação. Pode ser, tá? Gente, ele faz isso, ó, presta atenção, ó. Como ele tem 5 dias do recebimento da notificação para fazer isso, então, obrigatoriamente, ele faz por peça o quê? Apartada, né? Então, ele faz por uma peça exclusiva para isso, que é a nossa exceção de incompetência. Tá? Incompetência. Aí, o que vai acontecer? Ó, presta atenção. Presta atenção. Relembra comigo o seguinte. Relembra naquela nossa dinâmica. Olha lá, vamos relembrar isso aqui. Petição inicial, no lugar em que só tem uma vara do trabalho, ela é protocolada diretamente na secretaria. Se é uma localidade que tinha mais de uma vara do trabalho, antes de chegar na secretaria, ela foi o quê? Distribuída. Qual é a regra da distribuição? Por ordem de protocolo. Chegou na secretaria da vara essa petição inicial, o chefe de secretaria tem 48 horas para expedir a notificação para o réu, que é esta notificação aqui, que dela consta que o réu é o réu, então ele está ficando citado, ciente de que ele é réu, e também já vai ter a data e horário da audiência. Muito bem, presumo que o réu receba essa notificação 48 horas depois da postagem aqui, e entre o recebimento e a data da audiência, o réu tem que ter pelo menos quanto tempo, se ele for um particular, para ter tempo de se preparar aqui? 5 dias, tá? Preste atenção. Se nós estamos falando dessa notificação aqui, o que vai acontecer? Em 5 dias do recebimento dessa notificação, então, ó, a audiência pode estar designada lá para o final do ano. Recebeu hoje meu cliente, mas a audiência é em dezembro. Quando que ele tem que protocolar a exceção de incompetência? Agora, em 5 dias do recebimento da notificação. Ele não pode esperar a audiência que está lá para frente. Ficou claro isso? Peça apartada, exceção de incompetência. Ótimo. Aí, gente, o que o juiz... Porque agora criei um incidente processual. O que o juiz vai fazer com essa audiência que está aqui? Retira de pauta para resolver se ele é o competente ou não. Tá? Sem decoreba, porque não precisa. Se o réu tem 5 dias para apresentar a exceção, quantos dias a parte contrária vai ter para responder? 5 dias. Isonomia processual aqui, tá? Agora preste atenção, galerinha. A grande sacada da prova. Então, ó, vamos supor que essa ação esteja tramitando em uma das varas do trabalho de Curitiba e o réu está dizendo que é competente uma das varas do trabalho de Salvador. Ó, o protocolo da exceção, o protocolo tem que ser aqui onde a ação está tramitando. Mas caso sejam produzidas provas orais, as partes estão requerendo a produção de prova oral, para instruir onde o cara prestava serviços, para instruir onde o cara foi contratado, não sei, tá? Onde é que o réu que está arguindo a incompetência tem a prerrogativa de que seu preposto e suas testemunhas sejam ouvidas? No juízo que ele está indicando como sendo o competente. Então lembre disso. O protocolo tem que ser onde a ação está tramitando. A produção da prova oral, então, por parte do réu, a ouvida dele, do seu preposto e de suas testemunhas, onde ele está indicando como sendo for o quê? Competente. Tá? Agora lembre, ó, instruiu, vamos emendar tudo aqui para deixar o assunto completo. Instruiu e houve a decisão do juiz. Na regra geral, essa decisão a gente considera como sendo o quê? Interlocutória. Qual é a regra para as decisões interlocutórias no processo do trabalho? Que elas são o quê? Irrecorríveis de imediato. Ou seja, não vou poder recorrer no momento em que ela foi proferida. Mas eu posso recorrer depois? Sim. Quando o juiz proferir a sentença, onde ele está analisando os pedidos da causa mesmo, está extinguindo com ou sem resolução do mérito, está julgando com ou sem resolução do mérito, aí eu vou apresentar o recurso ordinário da sentença e dessas decisões, o quê? Interlocutórias. Qual é o caso
que foge disso e que a FGV adora. Quando que essa decisão se torna passível do RO de imediato? Quando o juiz acolher a exceção, ó, é bem meu exemplo aqui, ó. Acolhe a exceção, muda a vara e também muda quem aqui? Do Paraná para Bahia. Mudou também o TRT. Então, quando o juiz acolher, mudar a vara do trabalho e também mudar quem, pessoal? O TRT, tá? Por que que nesse caso é recorrível de imediato? Porque essa decisão daí, ela é considerada terminativa. Por quê? Porque o juiz está dando uma decisão que não interfere só na jurisdição dele, interfere na jurisdição do TRT também. Então lembre disso. Nesse caso só que cabe o RO de imediato. Se o juiz rejeitar, mudar a vara, mas não mudar o tribunal, a decisão é o quê? Interlocutória, portanto, irrecorrível de imediato. Fechou? Cuide disso aqui. Isso aqui, ó, dica quentíssima para a prova, essa história aqui da exceção de incompetência, tá? Agora, veja, vamos aproveitar o que está aqui no quadro para a gente já lembrar de uma outra coisa. Já que eu falei dessa história de o réu ter um prazo para comparecimento antes da audiência, vamos lembrar de um outro assunto aqui, que vocês também estão afiados, que é mudança e pode vir na prova de vocês. Veja, quando a gente fala de prazos no processo do trabalho, né? Prazos no processo do trabalho, o que eu quero lembrar com vocês? Pessoal, primeiro, pegadinha que a prova pode tentar fazer com você. Tem contagem de prazo para nós de juntada de mandado ou de juntada de AR? Não. É sempre do recebimento, né? Sempre do recebimento da notificação ou da intimação. Então, presta atenção. Nesse caso aqui, ó, esses 5 dias antes da audiência, eles são contados do dia que o réu recebeu a notificação lá que ele é réu com a data de audiência, tá? Outra coisa importante. É muito comum na Justiça do Trabalho as partes saírem cientes de prazos da audiência. Certo? Então, por exemplo, hoje eu fiz uma audiência de instrução, juiz encerrou a instrução e deu prazo, diferente do que está na lei, mas ele deu prazo de alguns dias para apresentar razões finais por escrito. Tá? Este prazo eu começo a contar quando? Então, vamos supor que hoje seja uma segunda-feira. Saí com 10 dias de prazo da audiência. Quando que é meu primeiro dia de prazo? Amanhã, terça. Se terça for um dia, o quê? Útil. Aproveitando o assunto, nós contamos prazos em dias o quê? Úteis. Dias úteis não são mais dias corridos. Perfeito? Quando é que eu tenho suspensão da contagem de prazo aqui, ó, de 20 de dezembro até 20 de janeiro? Ótimo. Suspensão da contagem de prazo. Tá. Agora você precisa lembrar comigo aquela velha historinha do seguinte: o que significa suspensão e o que significa interrupção. Porque na prova pode me dar lá no dia da prova uma dúvida, mas não tem problema. Por quê? Porque eu vou enxergar que a letra T está sempre no meio da palavra o quê? Interrupção. Letra T que me lembra de tudo, ou seja, quando algo interrompe o prazo, quanto que eu ganho do prazo de novo? Tudo, tudo. O grande exemplo disso aqui que pode cair para vocês. Ó, vamos ao exemplo disso aqui. O juiz proferiu uma sentença terminativa, definitiva, proferiu uma sentença. Nessa sentença tinha uma omissão. Então eu protocolei para sanar a omissão embargos de declaração. O juiz proferiu uma segunda sentença agora que complementa essa primeira aqui, sanando a omissão. Aí, então, juiz, faz de conhecimento, eu tenho prazo para protocolar o RO. Quantos dias de prazo, pessoal? Os 8 dias. Vamos supor, inclusive, que a prova te diga que esses embargos de declaração você publicou no 5º dia. Você usou os teus 5 dias de prazo.
Quantos dias que você tem para protocolar o RO? 8 dias. Por que eu tenho os 8 dias? Ó, qual é o efeito dos embargos de declaração no prazo, pessoal, do recurso? Interrupção. Então, desde que eu protocole o ZD tempestivamente, qual é o efeito que eles causam no prazo do recurso? Interrupção. Só você se lembrar, quanto que eu ganho do prazo de novo? Tudo. A letra T está no meio da palavra o quê? Interrupção. Fechou. Beleza? Então lembre disso. Agora, uma outra coisa super importante dentro desse conceito de prazos, tá? Veja, na Justiça do Trabalho, litisconsortes com procuradores diferentes. Tem alguma vantagem de prazo? Não. Mas temos quem tem a vantagem de prazo? Sim, né? Então, nós temos regra própria, fazenda pública. Fazenda pública, como é que fica? Nós temos dobro para recorrer e quádruplo para contestar. Olha lá, quádruplo para contestar. Ótimo. Então, como é que é o coro mesmo? Como é que é o prazo da fazenda? Dobro para recorrer e quádruplo para contestar. Quem é fazenda pública? Administração pública direta, autarquias e fundações o quê? Públicas. Beleza? Então, ó, diante disso, quádruplo para contestar, o que acontece aqui? Quando a fazenda pública vai ser reclamada numa ação trabalhista, ela não tem 5 dias antes da audiência que ser notificada. Se é a fazenda pública, é o quádruplo disso. Portanto, quantos dias? 20 dias a fazenda pública tem que ser notificada antes. Lembraram? Tá? Muito bem. Uma outra regrinha importantíssima, importantíssima. Ó, vamos lembrar de umas coisinhas aqui. Ritos no processo do trabalho. Quantos ritos eu tenho, pessoal? 3, né? Então, tenho lá sumário, sumaríssimo e ordinário. Lindo. Agora, olha só. Como é que eu defino rito? Valor da causa ou valor da condenação? É o valor da causa. Sumário são até 2 salários mínimos. Perfeito? E o que você tem que lembrar do rito sumário? Que quando o juiz profere uma sentença no rito sumário, só cabe qual recurso? Extraordinário, porque só cabe recurso de matéria o quê? Constitucional. Então cabe o reste direto. E qual é o prazo do reste mesmo? É o prazo que vocês sabem, porque ele não está na CLT, 15 dias. Então não titubeie, porque ele realmente não está na CLT. Beleza? Muito bem. Agora, sumaríssimo, tem chance de cair na sua prova? Sim. Então vamos lembrar, né? O sumaríssimo vale a lida, né? Do capítulo da CLT que trata dele. Agora vamos lembrar comigo os principais aspectos aqui. Não vou escrever tudo no quadro, mas quero que você lembre comigo os principais aspectos. Vamos lá. Qual é o valor da causa do rito sumaríssimo? Até 40 salários mínimos. Ó, quantos dias de prazo que o juiz tem para resolver a causa? 15 dias. Bom, se o juiz tem 15 dias para resolver a causa na regra geral, do dia que eu protocolo, em 15 dias eu tô com a sentença na mão, tá? Quem que você já lembra até do que a gente acabou de falar aqui no quadro que não pode ser parte? Fazenda. Porque a fazenda só antes da audiência tem que ser notificada quantos dias antes? 20, tá? Então, ó, não pode ser parte, nem autor, nem réu, nem nada. Não pode ser parte a fazenda, o quê? Pública. Muito bem. Olha lá. Lembre que a petição inicial do rito sumaríssimo, desde sempre, não é só de agora, desde sempre, tinha que ter pedidos com indicação do valor, certo? E o correto endereço do réu
porque não há citação por edital. Agora preste atenção. Se a parte não liquidar os pedidos, ou se for, petição tá linda, liquidadinha, redondinha, porém foi a notificação para o réu aqui e voltou dizendo mudou-se. O que o juiz vai fazer? Dá prazo? Não. Não. Vai determinar o arquivamento. Se esses requisitos não forem cumpridos, arquivamento, que é sinônimo de extinção sem resolução do mérito, tá? Muito bem, gente. Audiência, a regra geral, é qual aqui no rito sumaríssimo? Una, né? Para o juiz ter tempo de resolver tudo naqueles 15 dias ali, audiência. Mas tem que ter tentativa de conciliação? Sim. Tem que ter a tentativa de conciliação, já quando o juiz faz aí a abertura da audiência, né? É um momento obrigatório, então, mas o juiz tem que tentar a conciliação entre as partes quando ele abre a audiência. Se ele não tentar a conciliação aqui, o processo vai ser nulo daqui para frente. Mas ele pode tentar a conciliação depois, de novo? Pode, mas ele não é obrigado daí, tá? Muito bem. Outra coisa importantíssima no rito sumaríssimo. Olha lá. Provas, né? Vamos lembrar aqui umas coisinhas rápidas. Provas. Ó, quantas testemunhas para cada parte? Duas. Duas testemunhas para cada parte, né? Então, duas testemunhas para cada parte. Agora veja. Essas testemunhas, eu tenho que arrolar? Não. Elas comparecem por convite. Convite. Agora, caso a minha testemunha convidada não compareça, aí o que eu preciso fazer para o juiz adiar a audiência? Prova do convite, né? Prova do convite em caso de ausência dessa testemunha. Beleza? Cuidado com isso. Se eu não comprovar o convite e a testemunha não for, a audiência acontecerá normalmente, tá? Então cuidem com isso. E, gente, se o juiz está resolvendo meio que tudo lá nessa audiência, é natural que eu pense que ele vai proferir a sentença na própria o quê? Audiência. Se ele vai proferir a sentença na própria audiência, ele pode demorar um tempão ou tem que ser uma coisa mais rápida, em tese? Mais rápida. Então, justamente por isso, o que a gente dispensa, o que não é obrigatório no rito sumaríssimo? O relatório, né? Então, não é obrigatório fazer que o juiz faça o relatório. Beleza? Muito bem. Agora, já que vocês já sabem tudo, já revisaram tudo até o final de recursos, dá para eu emendar aqui. Então, olha só. Lembre comigo. Vamos pensar aqui. Ó, lembre do nosso desenho de recursos, tá? Deixa só eu tirar a sentença aqui, para ficar o desenho mais completo. Então, ó, juiz, TRT e TST. Da decisão do juiz no rito sumaríssimo vai caber o RO também? Sim. O RO tem alguma diferença no cabimento? Não. Decisão terminativa ou definitiva. Certo? Se o juiz proferir a sentença em audiência, eu tenho quantos dias para protocolar o RO? 8. A audiência foi na segunda. Quando que é meu primeiro dia de prazo? Terça. Se terça for um dia, o quê? Útil, né? Beleza. Parte contrária, juiz fez o juízo de admissibilidade, disse ok. Parte contrária intimada para contrarrazões, chegou o RO aqui. Gente, hipótese de cabimento diferente para o RO não tem, mas ele tem que tramitar mais o quê? Rápido. Ó, se no primeiro grau, com audiência, produção de provas e tudo, em tese, em 15 dias a decisão está na minha mão, no TRT, que é só recurso, em quantos dias que esse processo tem que estar liberado para julgamento? 10 dias. Lembrem disso, tá?
Então, esse recurso ordinário vai para o relator direto, que tem 10 dias para colocar em julgamento sem revisor passar por ele antes, né? Lá na sessão de julgamento também pode ter parecer oral do Ministério Público do Trabalho. Beleza? Então, hipótese de cabimento diferente não tem, mas ele tem que ter uma tramitação mais rápida, tá? Lembre disso, né? Se você quiser conferir, tá lá na CLT. Tudo bem. Agora, fala para mim. Cabe recurso de revista no rito sumaríssimo? Olha a tua pergunta da prova. Cabe recurso de revista no rito sumaríssimo? Cabe. Quem que eu sempre tenho que defender? Tem que pensar sempre primeiro nela? Constituição. Agora, ó, o nome do rito te lembra da outra hipótese de cabimento, ó. Sumaríssimo, te lembra do quê? De súmula. Então, também caberá recurso de revista por divergência com súmula. Que súmula? Ou súmula do TST, ou súmula o quê? Vinculante. Tá? Subiu a revista, julgada por uma das turmas, tem divergência lá em cima. Então, se cabe revista, caberá quem? Embargos. Coube revista, cabe embargos. Divergência sobre o quê? Pessoal, se vocês me acertaram revista, vocês têm que acertar embargos. Por quê? Porque eu não posso chegar lá em cima e alargar a coisa. Então, caberá recurso de embargos por divergência a respeito desses mesmos, o quê? Assuntos. Ou Constituição, ou então, por causa de súmula. Perfeito? Então, ou Constituição, divergência sobre a Constituição, ou com relação à súmula do TST. Tá? Vai vir a prova dizendo para vocês que é uma ação pelo rito sumaríssimo e que o advogado quer fazer recurso de revista por divergência com a J, dá? Não, porque o nome do rito não é OJaríssimo. Certo? O nome do rito é o quê? Sumaríssimo. Beleza? Então, lembre disso que é importante. Lembre disso. Muito bem. Olha só. Agora, o que eu ainda quero lembrar mais aqui com vocês? Então, vamos lá. Olha. Outro assunto mega, super, hiper, blaster importante para sua prova. Veja. Tem coisas que eu não vou escrever no quadro aqui, vou aproveitar o tempo para falar enquanto eu estou apagando. Gente, vocês acabaram de me dizer, e é verdade, que no rito sumaríssimo tem que ter uma tentativa de acordo, senão tem nulidade. No rito ordinário são quantas? 2. Quando o juiz abre a audiência e depois antes da sentença, ou logo depois das razões finais. Beleza? Tá. Agora fala para mim, o juiz é obrigado a homologar acordo das partes? Não. Se o juiz disser que não homologa, claro, fundamentando a decisão dele, né? O que cabe? Nada, porque o juiz não é obrigado a homologar, tá? O processo vai seguir seu curso normal. Perfeito? Muito bem. Agora uma coisa importante. Nós estamos falando de um procedimento que a gente já conhece, né? Um procedimento bastante conhecido nosso, esse de as partes entraram, o que existia era uma lide mesmo, um litígio, uma briga de autor com réu, vamos dizer assim. As partes eram, em tese, oponentes, estavam litigando, e daí fazem acordo no curso do processo. Perfeito. Qual é a novidade que nós temos? As partes podem fazer acordo que antes de ingressar com a ação. Lembra disso? Então, ó, se eu faço acordo no curso de um processo, é um acordo judicial, porque já está, né, ajuizado a ação. Agora, se eu faço um acordo antes de ter a lide, não tem ação trabalhista tramitando ainda, ele vai ser o chamado acordo o quê? Extrajudicial, tá? Então, ó, acordo extrajudicial. Então, nós fazemos uma petição de acordo
e vamos pedir apenas a homologação. Como não tem lide, nós já fizemos o acordo antes de ingressar na Justiça do Trabalho, né? Nós dizemos que essa homologação é uma espécie de jurisdição voluntária, certo? Porque eu não tenho litígio. Agora preste atenção, coisas que a prova vai te perguntar. Fazemos uma petição conjunta, né? As duas partes litigantes estão ali. Só que elas têm que ter cada uma o seu, o quê? Advogado. Então eu posso ter uma petição conjunta, né? Porém, cada parte tem que estar representada pelo seu advogado, tá? Então, o trabalhador, inclusive, pode estar representado por aquele advogado sindicato. Mas não pode ser o mesmo advogado para as duas partes. Beleza? Muito bem. Feito o acordo, homologado o acordo, né? Tanto no acordo judicial quanto nesse aqui, o juiz extingue com ou sem resolução do mérito? Com. Então, uma vez que eu faça esse acordo e eu dê quitação sem ressalvas, eu estou quitando só assuntos do meu contrato ou o contrato inteiro? Contrato inteiro. Beleza? Agora, uma coisa importante. Esse acordo extrajudicial, ele suspende ou interrompe aquele prazo de 10 dias do término do contrato que o empregador tem para pagar as verbas rescisórias? Não. Então, ele não interfere, né, no prazo que o empregador tem para pagar as verbas rescisórias. Portanto, pagar a rescisão em 10 dias do término do contrato é uma obrigação do empregador, sob pena dele ter que pagar uma multa equivalente a um salário do empregado. Então, esse acordo extrajudicial aqui não interfere em nada desse procedimento. Perfeito? Muito bem. Agora, senhores, o juiz é obrigado a homologar esse acordo extrajudicial? Não, também não. Se ele entender que não é compatível com o que está sendo descrito ali, ele não precisa homologar. Perfeito? Claro. Ele tem que fazer isso por uma decisão fundamentada, tá? Agora, uma outra coisa importante. Senhores, o juiz tem que obrigatoriamente homologar por despacho isso aqui, sem ouvir as partes, ou ele pode querer designar uma audiência para isso? Pode. A lei fala em quantos dias, tá? Para o juiz analisar o acordo, já homologando ou designando audiência, pessoal? 15 dias também. 15 dias para a gente ter aqui alguma, vamos dizer assim, análise pelo juiz. Tranquilo? Tá? Dúvidas? Perfeito. Então, isso aqui é uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Tá? Quem pode fazer esse acordo? Qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador aqui pode fazer esse acordo. Não tem nada a ver aqui com salário, com formação, enfim, é qualquer trabalhador. Desde que cada parte esteja representada por advogado próprio, né? Então, aqui também eu tenho que tomar cuidado, porque eu não tenho, em tese, o ius postulante, certo? Então, cuidado. Muito bem. O que mais que eu quero relembrar com vocês de coisas que podem aparecer? Audiência. Né? Comparecimento, ausência das partes, enfim. Vamos lembrar de umas coisinhas aqui quando a gente fala em audiência. Então, olha só. A gente sabe que a gente pode ter audiência una, que é a nossa regra geral, mas como o juiz tem liberdade de condução do processo, eu também posso ter o fracionamento da audiência, né? Que ela pode ser chamada de inicial, por exemplo, e depois uma outra audiência de instrução. Mas o que esta pessoa que vos fala, né, ressaltou para vocês aqui, pessoal, que eu não vou ficar, nesse caso de fracionamento, eu não vou ficar decorando nomes de audiência. Eu tenho que procurar se o réu já apresentou ou não apresentou a sua, defesa. Então, ó, teremos uma primeira audiência para tentativa de conciliação e caso não haja conciliação, aí o réu já apresenta a sua defesa. Tá? Muito bem. Então, olha lá.
É esse cenário aqui que você tem que se lembrar. Certo? Então veja comigo. O autor da ação. Quero lembrar vocês aqui, né, da regra do artigo 844, caput aqui e parágrafos. Vamos lembrar do que a gente tem. O autor da ação tem que comparecer pessoalmente. Se ele não comparecer, o que acontece aqui? O arquivamento. Tá? Então, ele tem que comparecer pessoalmente, num primeiro momento. Se ele não comparecer ou se ele chegar atrasado, acontece o arquivamento. Esse arquivamento gera algum ônus para o autor da ação? Sim, o pagamento de custas, tá? Pagamento de custas. Essas custas, elas são dispensadas pela simples gratuidade da justiça? Não. Aqui, para não pagar as custas, eu tenho 15 dias para apresentar uma o quê? Justificativa legal pela ausência. Então, a justificativa em 15 dias é para isentar do pagamento de custas. A justificativa legal em 15 dias desarquiva o processo? Não, não desarquiva. É só para isentar do pagamento de custas. Lembre disso. Agora, tem como evitar esse arquivamento? Tem. Olha lá. Regra que já existia e não mudou. Em que casos é possível evitar o arquivamento, pessoal? Doença ou motivo quê? Ponderoso, poderoso, relevante. Lembra que pode aparecer motivo poderoso na tua prova? Porque a CLT publicou com erro de grafia? Tá? Apareceu um motivo poderoso, tá errada a resposta? Não. O que eu tenho que ler é completa para saber se o que está depois disso está válido, né? Então veja, a prova vai dizer que o reclamante pretende uma solução rápida para a causa. Então eu não posso deixar que vá para ajuizar de novo, porque vai demorar uma nova audiência, ajuizar de novo e tudo. Então, ele vai querer evitar o arquivamento. Doença ou motivo ponderoso devidamente comprovados. Exemplo que já caiu na prova diversas vezes. A pessoa está morando fora do país a trabalho. Certo? Tá? Agora, quem que o trabalhador tem que mandar no lugar dele aqui para evitar o arquivamento? Colega de profissão ou um representante do sindicato. Só o advogado sozinho vai evitar o arquivamento? Não vai. Não vai, lembre disso. Tá? Agora veja só. Outra regra, outra regrinha bem importante aqui a respeito dessa história de audiência, então, é quando a gente fala de réu. Tá? Então, olha só. Primeiro, o réu, ele tem que comparecer pessoalmente, mas quem que ele sempre pode mandar no lugar dele, pessoal? O preposto. Preposto. O que ele precisa ter? O que ele precisa ter? Conhecimento dos fatos. Conhecimento. Tá? Ele precisa ter presenciado os fatos? Não precisa. Então é o que? Só conhecimento dos fatos. O preposto precisa ser empregado? Não. Então, o réu pode mandar o estagiário dele? Pode. Pode mandar o estagiário, pode mandar o contador que faz a folha? Pode. Tá? Muito bem. Então, lembrem disso, certo? Não importa agora se é empregador doméstico, micro, pequena empresa, grande empresa, não precisa ser empregado. Agora, na regra geral, se o réu não está lá, se ele não comparece, né? Então é revelia. Revelia, e normalmente a consequência, o efeito da revelia é a confissão, o que? Ficta. Tá. O que é confissão ficta, gente? A confissão, o F de ficta, me lembra de F de fatos. Então, é confissão quanto à matéria de fato. Ou seja,
Num primeiro momento, o juiz presume verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária, tá? Coisas atuais. Gente, a questão vem dizendo para vocês que o réu não tá, mas está lá o advogado dele com defesa. Protocolou a defesa já pelo sistema eletrônico, ou está lá na mão do cara, ou o advogado diz que vai fazer a defesa verbal. O juiz recebe ou rejeita essa defesa? Recebe. Recebe essa defesa, deixa fazer a defesa e documentos, se quiser. Protocolar documentos, apresentar documentos, ou considera os documentos já apresentados lá com a defesa que está protocolada. Fechado? Agora lembrem, aquelas hipóteses que o legislador veio dizendo agora, que mesmo sendo o réu revel, eu não terei os efeitos da revelia. Não é que ele não é revel. Se ele não foi, ele é revel. Mas eu não terei os efeitos. Lembra? Tenho mais de um réu, um deles contestação. Certo? Muito bem. Litígio sobre direitos indisponíveis. Petição inicial desacompanhada de documento indispensável. O que vai vir aqui? O adicional de hora extra da convenção coletiva ou algum outro benefício da convenção coletiva que o reclamante não juntou à convenção coletiva. Quer ver? Vai dizer para vocês que na convenção coletiva está previsto que o empregador tem que pagar vale-refeição e nunca pagou. E o réu é revel. O juiz até vai presumir, realmente nunca pagou. Mas ele vai deferir aqui, pessoal? Não, porque isso não é uma obrigação legal. A obrigação era da convenção coletiva e o autor não juntou a convenção o quê? Coletiva. Lembraram disso? Tá? Outro exemplo de direito que pode vir assim. Participação nos lucros. Participação nos lucros e resultados depende de negociação o quê? Coletiva. Então eu digo assim, ó, a empresa tinha que ter pago e não pagou. Empresa não aparece, é revel. Mas se eu não juntei a negociação coletiva, o juiz vai me dar? Não, porque era documento o quê? Indispensável. Ficou claro isso? Tá? E lembra, a inicial tiver afirmações inverossímeis ou contraditórias com a prova. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês da jornada escandalosamente extrapolada aqui, que o cara nem tinha tempo para dormir, nunca na vida? Então, pode ser um exemplo. Certo? Esse eu já acho mais difícil. Agora, a história do documento indispensável tá fácil de cair, hein? Tá fácil de cair. Muito bem. Agora, gente, uma coisa importantíssima. Depois de apresentada a defesa, ó, depois de apresentada a defesa, quando eu estou falando da audiência posterior, né? O autor aqui, ele tem que comparecer pessoalmente. E se ele não comparecer, é confissão, o quê? Ficta. Não arquiva mais. Lembre disso. O réu, tá? O réu pode comparecer pessoalmente. E quem que ele pode mandar no lugar dele? Preposto. Que tem que ter o quê? Conhecimento dos fatos. Precisa ser empregado? Não. Se o réu não comparece, é revelia. Se o réu não está lá, revelia. Beleza, posso falar em revelia. E também é caso de confissão, o quê? Ficta. Mas o principal exemplo dessa parte de baixo do quadro é isso aqui do autor, que não arquiva mais, caso ele não vá. Senhores, qual é a tolerância de atraso para as partes numa audiência trabalhista? Quantos minutos? 0. Tem tolerância de atraso para as partes? Não. Para quem que tem? Juiz. Quanto tempo de tolerância de atraso para o juiz? 15 minutos. 15. Beleza? 15 minutos de atraso para o juiz. Se ele se atrasar mais do que isso, e estamos falando da primeira audiência da pauta, né? Porque se o atraso está no meio da pauta, senta e espera. Certo? Agora, se o atraso é da primeira audiência da pauta, juiz marcou audiência para as 7 da manhã, ele pode? Não. Qual é o horário das audiências? Lembra o horário bem comercial? Das 8 às 18. 8 a 18, tá? Ele marcou audiência para as 8 da manhã. 8h20, nada do bonito. O que as partes podem fazer? Retirar-se, mas tem que, antes de fazer isso, fazer prova, anotar que estiveram lá no livro de audiência. Perfeito?
Porque o juiz vai chegar, vai chamar a primeira audiência como se nada tivesse acontecendo, e se você for embora, ele vai presumir que você não estava, o quê? Lá. Então, cuidado com esse detalhe, tá? Senhores, depois que eu já prestei depoimento pessoal, eu sou obrigado a continuar na audiência, inclusive? Não. Se eu já prestei depoimento, eu posso ir embora e a audiência continuar só na pessoa do meu representante? Sim. CLT diz que isso é possível. E que mais disso que nós concluímos? Que só é obrigatório a parte comparecer às audiências até o momento do depoimento, o quê? Pessoal. Passado o momento do depoimento pessoal, tem necessidade e obrigatoriedade de as partes comparecerem nas próximas audiências? Não. Daí também não tem revelia, não tem confissão, não tem mais nada disso. Ok? Muito bem. Agora, gente, na sequência, o que eu quero lembrar com vocês aqui, né? Então, tem algumas coisinhas específicas, tá? Mais específicas da parte aí de recursos. Antes de falar disso, eu só quero falar mais um detalhe com vocês. Olha só, peraí. Deixa eu me lembrar de uma coisa aqui. Agora vamos falar de dinheiro nesse processo, né? Que dinheiro no bolso, ainda mais se for no seu, é bom, não é bom? Então, olha lá. Você agora, advogado, imaginou aí? Já imaginou mais ou menos o número da tua OAB e tudo? Professor, eu ainda não tinha pensado nisso, então faz favor. Já imaginou tua assinatura que você vai fazer na carteirinha? Isso aí. Tem que estar com isso treinado já. Professor, eu nem pensei. Pensa numa agora, então. Né? Tem que ter, né? Não é isso? Então, olha lá, gente. Vamos lá. Senhores, honorários advocatícios. Qual é a principal novidade que vão te cobrar? Que tipo de honorários tem na Justiça do Trabalho? Agora, de mera o quê? Sucumbência. O que significa mera sucumbência? A parte que perder alguma coisa pagará honorários para a parte contrária? Não, para o advogado da parte contrária. Então, em caso de sucumbência, eu pago honorários para o advogado da parte contrária. Ótimo! Se tiver sucumbência recíproca, compensa os honorários? Não. Na reconvenção, cabe reconvenção para nós? Sim. Ela é dentro da contestação também. E na reconvenção tem honorários também? Sim. Tá? Fazenda pública vai ser condenada em honorários? Sim. Tem alguma vantagem? Não para nós. A nossa vantagem já está no fato do percentual ser menor. Para todo mundo daí, tá? Qual é o percentual, então? De 5 a 15%. Esse é o nosso percentual. Liquidação, benefício econômico ou sobre o valor da causa. Beleza? Tá? A gratuidade da justiça isenta de eu pagar honorários para advogado da parte contrária? Não. Ela se torna uma causa suspensiva, né, de exigibilidade. Agora veja, se por acaso eu sou o trabalhador, com gratuidade da justiça, com gratuidade, se eu tenho créditos para receber, pagarei os honorários com os créditos que eu tenho neste processo ou em outro processo. Caso eu não tenha daí, ou de repente não é suficiente, aí tem uma condição suspensiva por 2 anos, a não ser que a parte contrária prove que o motivo da minha gratuidade da justiça mudou. Se passar de 2 anos, daí também já não pode não provar essa história da mudança da minha situação da gratuidade. Passou o prazo, daí não pode cobrar mais. Ficou claro isso? Tá? Então, cuidado. Continuando a falar em dinheiro, honorários periciais, né? Honorários periciais. Honorários periciais. Olha lá. Gente, honorários periciais, nós estamos falando daquele perito que é nomeado pelo juiz. Beleza? Tá? Tudo bem. Olha lá a questão da prova, pay attention.
O juiz do trabalho, ele pode condicionar a realização de uma perícia, ó, a realização da prova pericial, da perícia, a antecipação de honorários por alguma das partes, pessoal? Não. Então, ó, vou te colocar aqui o ponto de interrogação depois. Condicionar a realização da prova pericial, a antecipação de honorários, ele pode fazer isso? Não. Não. Se ele fizer, o que cabe aqui? Juiz é autoridade coatora e eu tenho direito líquido e certo de produzir a prova sem pagar nada, tá? Se ele fizer isso, caberá mandado de segurança. Então, lembre que aqui, como o juiz fere um direito líquido e certo, ele é autoridade coatora, para atacar essa decisão que ele diz que eu tenho que antecipar honorários, autor ou réu? Cabe mandado de segurança. Senhores, tá? Os honorários periciais na Justiça do Trabalho, eles vão ser fixados lá na sentença. Porque é na parte que for sucumbente, na pretensão, objeto do pedido. Pretensão. Tá? Então não é na perícia. É quem perdeu o pedido. O pedido, o juiz só analisa onde e quando? Na sentença. Só na sentença. Por isso que é só lá que eu vou saber quem paga e quanto paga. Tem tabela do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que ele tem que observar. Agora, o juiz pode deferir o parcelamento daí desses honorários? Pode, tem problema. Ele só não pode dizer, só faz perícia se pagar antes, se adiantar. A perícia, então, eu faço de graça e vamos saber quem paga e quanto paga, onde? Na sentença. Ótimo. Quem tem que pagar tem gratuidade da justiça. Isentou? Não. Porque se a pessoa, por exemplo, é o trabalhador e tem créditos para receber naquela ação, pagará com os seus o quê? Créditos. Se tem gratuidade da justiça e não tem créditos para receber nem nessa ação e nem outra, daí a União paga. Né? Porque o perito também não trabalha de graça, nem relógio. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Agora, o que eu quero lembrar com vocês, tá? De questão de recurso que pode cair. Então, ó, quero dar umas pitadas aqui, então. O que eu quero te lembrar? O que eu quero te lembrar? Gente, olha, quando a gente fala lá de recursos, um assunto que é um assunto interessante para a prova de vocês é a questão de depósito recursal. Primeiro, se a parte que tinha que pagar o depósito recursal pagou, porém pagou a menos da deserção, não. Se ela pagou a menos, ela será intimada para o quê? Complementar. Aí, se ela não complementar em 5 dias, recurso deserto. Agora, regrinhas de depósito recursal que a gente tem que lembrar aqui, né? Que são regrinhas novidades. Olha lá. Veja. Senhores, vamos lembrar comigo. Empregador doméstico, micro e pequena empresa, seja ela individual ou não, e entidades sem fins lucrativos. Ó, empregador doméstico, micro e pequena empresa e entidades sem fins lucrativos. Depósito recursal está reduzido pela metade. Gratuidade da justiça, entidade filantrópica, a prova tem que te dizer que é uma entidade filantrópica, tá? E empresa em recuperação judicial e massa falida, não paga. Beleza? Não paga. O depósito recursal só pode ser pago em espécie? Não, eu posso substituir por seguro, fiança bancário, ou ainda garantia o quê? Também seguro, garantia judicial. Perfeito? Fiança bancária ou seguro, garantia o quê? Judicial. Lembrou disso? Tá? Então, cuidado. Agora, olha só.
Custas, galera. Custas. Né? Custas. Quem paga custas lá para recorrer? O vencido, ótimo. Qual é a novidade da reforma? Custas, né? 2%. Tem um valor mínimo, que já era um valor fixado. E na reforma nós ganhamos um valor, o quê? Máximo. Qual é o valor máximo? 4 vezes o teto. 4 vezes o teto do INSS lá, então, do Regime Geral de Previdência, o quê? Social. Depósito recursal é teto estabelecido pelo TST, mas eu tenho que ir depositando até chegar ao valor da condenação, certo? Então, o valor da condenação é o limite. A partir do momento que eu garanti o juízo, não deposito mais nada. Agora, custas, a regrinha é diferente, tá? Então, cuidado, cuidado, cuidado com isso aqui. Veja, fazenda pública paga custas? Não, e nem depósito, o quê? Recursal também, tá? Gratuidade da justiça, nem custas e nem depósito, o quê? Recursal. Então, veja que se a questão te disser que é um empregador doméstico, ponto. Empregador doméstico vai pagar custas e metade do depósito, o quê? Recursal. Mas agora é um empregador doméstico com gratuidade da justiça. Não paga nada para recorrer. Então, tá vendo como você não pode ler a questão pela metade? Tá? Porque pode ter uma pedra no meio do caminho. Certo? Então, cuidado com isso. Lindo. Quero fazer recurso de revista. Qualquer hipótese. Qual é o requisito de cabimento novo do recurso de revista? É o quê? Transcendência. Quem vai analisar a transcendência? É o juízo de interposição ou é só o TST? Só o TST. Né? Então, transcendência política, econômica, social ou jurídica. Mas é só analisado onde? No TST. Tá? Porque o protocolo no TRT. E fala para mim, e na regra geral, tem recurso de revista na execução? Sim. Execução é só se ofender quem? Constituição. Lembre que tem que rimar. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Perfeito? Muito bem. Nosso intervalo e voltamos para falar de direito material. Tá?